Bom, os tipos de reações que ocorrem no rio. Eu gostaria de discutir um pouquinho em cima disso, ao menos em termos teóricos, porque em geral o pessoal não lê, não se prepara em cima disso e tem algumas dificuldades. Eu estou tentando resumir isso em parte porque foi dito que haveria uma palestra sobre o metabolismo do rio, então eu vou tentar colocar nisso. Hoje, depois, eu fui abrir um e-mail aí e dizia que era para contar também um pouquinho da história. Então, vamos lá, começando pela história, porque isso justifica por que eu me dediquei ao meio ambiente. Em 1978, foi feita uma exigência ao curso de Química Industrial para que a gente tivesse uma linha de pesquisa. E alguém chegou e disse, é meio ambiente. Na época, o Schaffer, sei lá, da biologia da URGS, tinha estudado, tinha discutido só Criciúma sobre o meio ambiente. Só que a grande mineração era no Rio Tubarão na época. Tanto assim que tinha uma linha de Barra do Ferro, tudo até lá o Miller, que depois da enchente de 74 tinha levado, mas já a poluição engraçada na região, as questões ambientais em cima do carvão. Eu sei que de repente alguém disse, não, só Ismael para se arriscar nessas coisas, né? Me chamaram e me entregaram o papel de encarar a situação. E eu encarei e fui fazer um mestrado em metalurgia extrativa, que era quem estudava carvão na época em Porto Alegre. Pulando um pouco a história, eu devo dizer que em 1984 eu apresentei a minha tese, mas já antes eu tive as cenas assim, por exemplo, eu não conseguia entrar nos lavadores para coletar as amostras. Então eu entrava pelo rio, que é público, e coletava na entrada do rio. Fiz a minha tese como influente do lavador tal. Só que um dia, por exemplo, eu andava de Fusca, catando essas águas, cheguei de volta, 4 pneus furados. Mas, cara, a situação, portanto, quem trabalha com essas coisas é muito complicado. E foi muito pior, talvez até, do que hoje. Eu, pessoalmente, acho que hoje há algumas coisas que estão até piores. Mas, nesse ponto, pelo menos, há uma consciência ambiental da população que eu até discordo, porque, por exemplo, eu vou citar isso porque aconteceu comigo, reclamaram, por exemplo, eu em cima de uma pilha de carvão, joguei fora uma casca de laranja e a pessoa achou estranho. Disse, não, se eu pegar essa casca de laranja e levar e jogar no lixo da minha casa, vai para o lixão e no lixão vai gerar churume. Se eu jogar aqui, que está tudo morto, é a primeira matéria orgânica que pode gerar alguma coisa de vida. Quer dizer, a gente não pode ser radical nas coisas assim, de querer tudo do mesmo jeito também, né? Então, mas, eu falo isso de radicalismo porque é outra coisa que eu me bato quase sempre, os ambientalistas brigam comigo também. Eu tenho dois problemas. Um com os ambientalistas, porque eu não gosto de ser muito radical. E nem sair muito do meu papel. Eu me dediquei e fiz um mestrado, depois do doutorado, em cima da questão ambiental, carvão. E o que envolve esse carvão. Então, eu sei que existem outras questões ambientais, mas eu não posso muito me dedicar a isso. Outra coisa, por exemplo, eu comecei a minha vida profissional
profissional com uma promessa de ótimos salários para professores de primeiro e segundo grau, em 1970. Quer dizer, essa história dos professores é uma história antiquíssima, já, digamos, até velha demais. E é hora de, quando alguém fala mal do governo atual, que não fez nada, em 12 anos, convenhamos, 12 anos não é para ninguém ter feito nada. Era hora de alguém ter feito alguma coisa. E se eu reclamo deles, não quer dizer que eu esteja buscando uma revolução de novo para torturar a gente. Eu estou aqui porque eu quero melhorias. A mesma coisa que na área ambiental. E na época de 70 eu fiz um curso, 71, o Case Study, que era um curso que tinha acontecido no mundo inteiro praticamente, porque os americanos estavam bem humilhados, porque os russos tinham lançado o primeiro satélite que tinha conseguido dar a volta da Terra. Na verdade, tem gente que diz que deu uma volta e meia, outros que deu 2 voltas e tal. Na verdade, muito pouco. E os americanos se sentiram muito humilhados porque eles não tinham um afinco em ciência. E bolaram, os grupos convencionais deles nunca se estudam uma coisa como um único grupo. É uma coisa engraçada no Brasil, por exemplo. Eu vou falando com os outros temas em paralelo também, mas no Brasil nunca se financia mais de um grupo para estudar a mesma coisa. Os americanos sempre exigem que haja no mínimo 5 grupos estudando a mesma coisa. É completamente diferente. Eles montaram 5 grupos para estudar como melhorar o ensino lá. Um dos grupos que teve mais sucesso montou esse tal desse Case Study. E eu fiz esse curso. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque ela me deu a grande dica, que começa com aquela história. Os pais, não adianta dizerem a coisa, eles têm que ser exemplo. A educação funciona até os 3 anos. Dali para frente se ensinam coisas, mas não se educa mais. Aprendi ali muito sobre educação. Então eu leio muito sobre educação. E aí eu quero justificar, porque dei 80 e pouco. Eu venho sempre teimando que precisa montar uma base experimental para a educação ambiental. Entendeu por que eu quero falar disso? Porque realmente, então, nós precisávamos ter uma base experimental para a educação. Sempre fiz questão de levar o pessoal até as nascentes do Rio Tubarão para ver o que acontece com o Rio Tubarão, para ver o que é a campo, para ensinar a olhar por que tem lugar que a grama não nasce embaixo d'água e tem lugares que ela vai por cima e por baixo e aparece por tudo. Qual é a diferença de um e de outro ambiente? O aluno precisa ver a noção do real, a dimensão do real funcionando. Eu costumo dizer. E é por isso que, por exemplo, depois que eu saí, e aí eu faço questão de elogiar a Águas Tubarão e a Tractebel junto com a ACI, me convidaram para participar na montagem de um experimento, por exemplo, sobre o que se poderia ter de municipal para cada município para que as escolas levassem os alunos a verem as coisas no real.
que é o projeto Nascentes do Rio Tubarão, lá, que é do comitê de bacia. Eu trabalhei um tempão, até que veio alguém me ameaçando da seguinte maneira, para vocês verem, eu vou contar sempre o reverso da medalha. Por que eu parei? Porque um dia me disseram assim, sim, vocês estão plantando mudas de plantas regionais, é proibido. Fui ver, tinha realmente uma legislação que é proibido coletar, se não tiver licença. Se é proibido coletar a semente, como é que você vai plantar? Então é proibido plantar plantas nacionais. Se você plantar, você é criminoso. Então, o grande drama nosso é aquilo que ela falou. Não tem ela também, não tem uma regra, pois os nossos regradores são completamente desregrados. Esse que é o mal. Eles não cumprem o real. Eles não estão na noção do real. Nós temos que começar na educação lá na infância. Senão nós nunca vamos fazer merda nenhuma. Porque a palavra fala é bem isso. Ou muda lá, ou não vamos mudar Brasil nenhum. Nem o ambiental. Eu estou desde 1978 discutindo isso. Adiantou alguma coisa? O Rio Tubarão continua morto até as lagoas. Tanto é verdade que eu coletei amostras, mandei para uma universidade no exterior, sei o que aconteceu, por que morreram mais de 5 toneladas de seres vivos em função daquele evento. E por que só apareceu lá embaixo? Porque dali para cima não tem mais nada. Essa é a verdade. E esse evento chegou lá embaixo. Tenho certeza. Então, gente, eu acho que a gente tem que ter essa visão de conjunto. E meio ambiente é exatamente isso. Ou o cara sai um pouco da especialização, que eu disse que eu gosto, mas eu sei que eu tenho que debater com muito mais gente, senão as coisas morrem. Então, por que eu acabei... Hoje eu tenho contato com universidades no exterior e não tenho contato com nenhuma universidade brasileira. Porque é impossível você discutir qualquer coisa com as universidades brasileiras sem inserir política. E aí, todo mundo fica nervoso, com medo de plantar uma semente, porque não sei o quê. Então eu não faço mais trabalho para o país, porque não há condições de fazer. Tá? Mas de qualquer maneira, quais são as reações? As que produzem o efeito ácido base, produzem hidrogênio H+, ou tiram H+, da água. As reações redox, que consomem oxigênio, e não se esqueçam que nós precisamos do oxigênio, e ele é tão ou mais influente na vida do que o próprio CO2 que todo mundo fala. Infelizmente, só que quem morreu na guarda aqui sabe muito bem, soltando oxigênio nada feito, né? Então, há uma série de coisas que precisamos ter uma postura mais conjuntural e não uma postura radical de que, não, essa é uma regra e eu não posso violar. E aí tu vai ver, a regra está errada, está sempre errada.
ou é sempre imperfeita, como essa. Não pode coletar, porque senão vão levar para o estrangeiro. Adianta não coletar? Adianta se tiver uma polícia na saída, mas aqui dentro tu tem que coletar. Então nós temos só eucalipto, e aí fica todo mundo falando em eucalipto como floresta, falando mal. Não adianta nada falar mal do eucalipto da casa. É absolutamente absurdo falar mal do eucalipto da casa, pois é a única que é permitida. Eu cheguei, eu tenho um sítio e vivo com ele, nele, hoje praticamente. Eu cheguei a plantar eucalipto, não vejo outra alternativa, senão eu estou cometendo uma ilegalidade. Como é que eu vou? Até que eu descobri que os passarinhos são plantadores melhores do que eu até. É só saber levá-los até aonde a gente quer. Eles fazem o serviço. Os animais silvestres são muito mais preocupados do que a gente. As reações de